teu templo, como é bom vir aqui. Com alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor do Senhor. Nós temos força, alegria, muito amor. Quão felizes os que andam no caminho do Senhor. Quão felizes os que creem e confiam em ti. Ei, som, ei. Teste, som, ei, som. Dá-nos a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação. Levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar.
necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação.
por sua presença, por suas bênçãos, enfim, por tudo. Eu quero saudar cada um de vocês nas palavras bíblicas do salmista que diz: Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Este é o final de semana de Ramos, também chamado final de semana da paixão do Senhor Jesus. Assim nós adentramos na Semana Santa. Aí vem a segunda-feira santa, terça, quarta, quinta, sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo de Páscoa. E nós vamos podendo refletir sobre a paixão, morte e ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A saudação então a todos os membros aqui da congregação presencialmente aqui conosco e também a todos os que nos visitam presencialmente e também que se unem a nós aí pela internet, pois o culto de hoje é transmitido então pelo Facebook. Alguns avisos: está chegando tarde mais que especial de Páscoa, então é próximo sábado, sábado de aleluia, quando também estaremos festejando a Páscoa, a tarde mais que especial de Páscoa. Então, pais, enviem os filhos, eles precisam se inscreverem com a secretária, mandem um WhatsApp aí, inscrevam eles para melhor organização. Esse momento começa às 14h30 do sábado, então à tarde, lá no pavilhão da congregação, tem um momento de fortalecimento na fé, pela palavra. Depois eles têm atividades, tarefas, também brincadeiras, caça ao ninho, ou seja, eles vão poder se divertir também aqui, então no pátio da igreja, na tarde mais que especial de Páscoa. Inscrevam os filhos, incentivem os netos, para que a criançada possa aproveitar, crescerem na fé e também se divertirem no próximo final de semana aqui na igreja. Eles vêm às 2h30 e permanecem para o culto e vão para casa com os pais, então depois no final do culto. Cultos também todos os sábados às 18h, todos os domingos. Destacamos que agora nessa semana nós teremos algumas alterações aí, E logo eu faço esse destaque num slide. Agora, domingo, amanhã, também estudo bíblico, grupo Moinhos d'Água, às 14h30. Quarta-feira próxima, estudo bíblico, Livrete do PEN, com transmissão então pelo Face, livro de estudos bíblicos da IELB, então deste ano. Aí a Semana Santa, aqui um destaque especial, Então, sexta-feira santa, 9h, culto aqui na igreja. Aí o sábado de aleluia, culto de Páscoa às 18h, e domingo de manhã, culto às 9h. Teremos também teatro, então no final de semana. Olha só, que bacana, então teremos aí uma participação especial de jovens da nossa congregação e outros aí, eles vão estar surpreendendo, até eles estão surpresos, olha que bênção, E vão estar surpreendendo, levando a mensagem também através do teatro, então agora no próximo final de semana. Certo? Temos mais um slide aí, o Encontro Nacional de Lideranças da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, que tem como tema Conectando Gerações. Vai acontecer no dia 4 e 5 de maio, então em São Leopoldo. Maiores informações, vai ser lá no seminário, então maiores informações, podem falar com o nosso líder leigo, o Jairo, Herley, que aí está, e também comigo, ou mesmo buscando informações no site da 3LB também, certo? Então fica um incentivo para esse Encontro Nacional de Lideranças. Aconteceu recentemente dos jovens, o NL, e agora vai ter o NL dos leigos, vai ser então em São Leopoldo, certo? São os avisos que nós temos então para o culto de hoje. Então queremos iniciar o mesmo cantando o hino que segue na projeção: Pai, por teu Filho Salvador. Pai, por
teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduz-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Invocamos o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na Quaresma lembramos o sacrifício de nosso Salvador Jesus. Com reverência queremos contemplar seu sofrimento e louvar a Deus por tão grande amor. Com humildade e arrependimento, vamos confessar os nossos pecados e lhe implorar o perdão, orando como segue. Misericordioso Deus, eu, pobre e miserável pecador, confesso que cometi pecados contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões, merecendo com justiça o teu castigo nesta vida e na eternidade. Sinto tristeza por minhas culpas e declaro-me completamente arrependido. Suplico que tenhas piedade de mim e me perdoes, fazendo valer em mim a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não desejo a condenação do pecador, mas que ele se arrependa, saia do seu mau caminho e viva comigo. Sendo assim, ao verdadeiramente arrependido e desejoso em deixar o mau caminho, por ordem de Jesus Cristo, anuncio que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Perdoados os pecados, seguimos com a palavra de Deus. Para este culto, Salmo 118. Salmo 118, versículo 19 ao 29. Eu dei um versículo, a congregação outro, e o último em conjunto. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor, e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz.
com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém. Todos podem sentar, cantamos o próximo hino. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos nas águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É Ele quem nos guia à salvação eterna. Cristo é a pedra angular. Mas muitos homens não querem aceitar. Vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deste a vitória. Te louvamos porque o Senhor nos salvou. Tu enviaste aquele que veio em teu nome para cumprir o teu propósito de redimir a humanidade perdida e condenada. Nós te louvamos, Senhor, pelo Cristo crucificado. Nas tuas mãos nós os colocamos e oramos em nome de Jesus, aquele que é, que era e para sempre será Deus eternamente. Amém. Todos podem sentar, nós seguimos com as leituras indicadas, também com o hino que será cantado após. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro de Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz.
O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. A leitura da epístola encontramos na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou. Ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer um homem Deus, nela sempre achei consolação. A leitura do Santo Evangelho, para o qual hoje, por ser uma leitura mais extensa, vocês podem ouvir sentados, é a leitura de Marcos, capítulo 14, dos versículos 1 ao 52. Marcos, capítulo 14,
versículos 1 ao 52. Assim está escrito: Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então, uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês, é o que está comendo no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Seguindo então com o Evangelho, enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade.
Nunca mais beberão deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus e os discípulos foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, Tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que Tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela 3ª vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e poretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam ali tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e poretes para me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias ensinando no pátio do templo, e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. E um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Até aqui o Santo Evangelho. Aqueles que podem se coloquem em pé. Confessamos a nossa fé com as palavras da explicação de Lutero do 2º artigo do Credo Apostólico. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem,
nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Amém. Todos podem sentar? Neste momento, as crianças são convidadas especiais a virem até a frente. Aquelas que tiverem a sua oferta, sim, podem trazer. Também vamos pedir a bênção do Senhor. Muito bem. Agora vocês juntem as mãos, fechem os olhos, abaixem a cabeça. Nós vamos orar. Eu falo, vocês repetem. Querido Pai do céu, muito obrigado por estarmos na tua casa. Abençoa nossa escola dominical e as professoras. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, podem ir com as professoras para a escola dominical. Nós cantamos o próximo hino. Ninguém nos amou como Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, e as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé adorar, amar sem cessar. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós que participa deste culto, para que possamos crescer na certeza de que Jesus Cristo é Rei e Senhor. E que cada vez mais nós possamos louvar e anunciar a sua grandeza, aonde estivermos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Queridos
irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Quando vos saudei no início do culto, mencionei que o final de semana é especial. Você lembra por quê? O que nós, como igreja cristã, estamos celebrando, então, nesse final de semana? Vocês lembram? O que é mesmo? Domingo de Ramos, o domingo da paixão, o final de semana de Ramos, o final de semana da paixão. Nós estamos celebrando o cumprimento da profecia registrada na leitura do Antigo Testamento, que nós, então, antes ouvimos. Diz o texto, diz a profecia: alegre-se muito o povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Ou seja, aqui o texto apontou centenas de anos antes desse dia chegar, o que nós como igreja estamos celebrando nesse final de semana. O final de semana de Ramos, o final de semana da paixão de Cristo, início então da Semana Santa. Quando nós lemos nos evangelhos o relato desse acontecimento, o cumprimento então dessa profecia, nós lemos o seguinte: então Jesus, os discípulos primeiro acharam o jumentinho conforme as orientações de Jesus e disseram ao dono: o Senhor precisa dele. E eles puderam levar ele até Jesus. Eles levaram até Jesus e puseram as suas capas sobre o animal, e aí Jesus montou nele, e muitas pessoas aí estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortados nos campos, e também iam gritando na frente, e abanando então com esses ramos de árvores, esses galhos, e gritando: Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, glória a Deus nas maiores alturas do céu. Em outros paralelos então do Evangelho, nós vemos justamente ele é o rei de Israel, o rei do mundo inteiro, conforme também apontado na própria profecia, que queria estabelecer um reinado eterno de paz, um reinado de um mar ao outro, desde o rio Eufrates até os confins da terra. Ou seja, um rei humilde, mas que traria um domínio aqui, de um mar ao outro, até os confins da terra, e estabeleceria então um reinado de paz, de esperança, de certezas maravilhosas, então nesta vida, então para a eternidade. Então Jesus Cristo, ele é o Rei e também ele é o Senhor, conforme a própria leitura da epístola nos apontou e destacou. Declararão abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Agora, por que de fato ele é Senhor? Porque ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ficar igual a Deus. Ele abriu mão da sua glória nos céus e não achou demais assumir a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Ele, verdadeiro Deus, se tornou também um verdadeiro homem. Viveu uma vida comum de um ser humano. E foi humilde e obedeceu a Deus até a morte
e morte de cruz. Ou seja, ele não decepcionou, ele não desistiu, ele cumpriu o plano da salvação, o plano perfeito de Deus para salvar a humanidade. Ele viu a conta dos nossos pecados, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o diabo. Como homem, ele cumpriu os mandamentos perfeitamente e pagou todos os pecados. E é por isso que ele é Senhor. É por isso que ele tem a mais alta honra, o nome mais importante de todos os nomes. Não há nome mais importante do que o nome de Jesus, em todos os tempos, nem na terra, nem no universo, nem nos céus, nem no mundo dos mortos, porque Jesus Cristo, ele tem o nome mais importante, porque ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Agora, em homenagem a ele, todas as criaturas no céu, todos os que estão no céu, todos os que estão na terra e no mundo dos mortos, agora caiam de joelhos e declarem abertamente que ele é Senhor. Talvez você olhe com tristeza, percebendo que muitas pessoas não o reconhecem como Rei, não o reconhecem como Senhor, pois não veem valor na sua obra, na sua missão. Mas um dia todos se dobrarão diante dele, porque não haverá joelho que não se dobrará diante da sua grandeza, diante da sua glória, porque de fato Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é homem, Ele é Rei, Ele é Senhor. E quando lemos outros textos esse final de semana, nós vemos que Ele de fato, Ele também Ele é, além de Deus, Ele é a luz, a nossa luz. É Ele a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a mais importante de todas. É Ele que nos trouxe a vitória, a salvação. É Ele que renova o nosso ânimo, a nossa coragem, a nossa esperança. É Ele que garante que Deus é bom e que o seu amor dura para sempre sobre nós. O amor de Deus é sobre nós aqui e o será pela eternidade lá no céu. E por tudo isso, queridos irmãos, nós dizemos com o salmista: eu te louvarei, eu anunciarei a tua grandeza. Eu quero te louvar, ó Deus. Eu quero anunciar a tua grandeza. Eu quero anunciar a tua obra, o teu amor, o teu cuidado. Porque nós conhecemos esta obra, nós ouvimos essa obra, sabemos do seu amor e do seu cuidado, e queremos que mais pessoas também possam se alegrar conosco por tudo isso. As leituras desse final de semana, elas também nos ajudam a refletir ora sobre coisas boas que as pessoas o fizeram, né, diante de Jesus, diante de Deus, e coisas que não deveriam acontecer. Bom, domingo de Ramos, então eles louvaram e adoraram a Ele. Será que isso é do agrado de Jesus, que as pessoas possam louvar e adorar a Ele? É claro que sim, por isso nós estamos aqui. Nós não vamos agora cortar ramos de árvores. Muito menos depois de levá-los à igreja, confiar neles para nos protegerem, talvez diante de temporais, ou problemas de saúde, ou outras situações, jamais. Nós não vamos tirar, talvez, da nossa indumentária, das roupas, e fazer um tapete para que Jesus passe sobre ele. Mas nós queremos honrar e adorar a Ele e reverenciá-lo com a nossa vida. Nós queremos aclamá-lo como Rei e Senhor, cantando a Ele, adorando no culto como fazemos, com o coração, com a mente, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos dons. Sim, queremos fazer isso com os nossos bens. Então isso é do seu agrado. Queremos segui-lo, sim, seguir com Ele. Nós vimos pessoas seguindo Jesus, estando com Ele, permanecendo com Ele.
Podemos pensar aqui também no próprio Evangelho, um pouco mais extenso, justamente pela intensidade dos acontecimentos, então, desses dias. E por isso faço sempre questão de ler essas palavras, pois são oportunidades que nós temos para ouvi-las e refletir de forma especial, então, sobre elas, mesmo que tenhamos mais história nesses dias. Mas o que a gente pode destacar aqui nesse momento? Os discípulos prometendo fidelidade também a Jesus. Não, eu não quero te negar, eu não vou te abandonar. Não, eu vou permanecer contigo. Será que dizer isso agrada a Deus? Será que Deus espera que a gente possa confirmar isso? Que a gente busque fazer isso? É claro que sim. Deus se agrada quando nós prometemos a Ele fidelidade. Quando nós prometemos que queremos confessá-lo e estar com Ele em todos os dias e momentos. Sim, isto foi agradável. Assim como também é agradável estarmos com Ele na Santa Ceia, onde Ele vem a nós hoje no pão e no vinho, mediante a palavra, com seu corpo e sangue. O Evangelho fala justamente da instituição da ceia. Um outro aspecto bem importante aqui também é a questão da oração. Deus se agrada quando nós vivemos vida de oração. Quando nós oramos regularmente e continuamente. Então é uma forma de agradar ao nosso Deus. Então não deixem de orar. Na igreja, no culto público, não deixem de orar também. Na vossa casa, façam orações. Orem em casa. Orem na rua, orem em qualquer lugar onde vocês estiverem, façam orações então a Deus. Isso é agradável a Deus. E que possamos assim vivermos essa vida, esse diálogo com o nosso Deus, pois isso também é do agrado do nosso Deus e somos incentivados a isso. Além do meditar na própria palavra, o entoar hinos, olhem as coisas bonitas que são mencionadas no próprio texto, e estarmos dispostos a enfrentarmos tribulações na igreja, ou como cristãos, como povo de Deus, permanecendo no seu caminho em todos os dias, em todos os momentos, sendo seus instrumentos. Isso é maravilhoso. Quantas ênfases bonitas nós vemos aqui, atitudes bonitas de homens registradas nas leituras do culto de hoje. Claro que agora nós podemos fazer o outro lado da moeda, nós podemos olhar as coisas ruins que aconteceram. Pessoas que ora o aclamaram como rei, no domingo de Ramos, na sexta-feira santa, logo depois gritavam, crucificam, né? Crucificam. É um lado triste, é algo triste que aconteceu, sim. O desprezar, ora, a Cristo, a sua palavra, a sua igreja, as coisas de Deus. Olhando para o próprio Evangelho, né? Podemos ver também aqui, depois dessa oferta generosa, criticada por pessoas, ou seja, algo maravilhoso, também uma oferta generosa, que proclamou a obra do próprio Senhor Jesus. Então, quando nós, motivados na fé e no amor, honramos e adoramos a Deus, ora, proclamamos também a sua obra e testemunhamos a sua obra. Depois disso, as pessoas condenaram, ou seja, criticaram esse gesto e a oferta dessa mulher. Porque era uma oferta, com certeza, muito generosa. Ou seja, vemos também adiante a traição de Judas. Nós vemos depois Pedro negando Jesus. Vemos os discípulos dormindo. Ou seja, não estavam fazendo aquilo que deveriam, levados talvez pelo cansaço, pela fragilidade. É claro que temos a tensão dos dias, o diabo pesando sobre eles, sobre aquelas pessoas que ali estavam, ou seja, sobre os discípulos, ou seja, eles sentiram o peso daquele momento, e psicologicamente fragilizados, ora não conseguiam ficar vigiando em oração, mas caíam no sono.
Talvez alguém até pense: pastor, quantas vezes eu também nas orações acabo dormindo? Eu digo para você assim: ora, dormir nos braços de Jesus, falando com Ele, nas situações normais não é um problema. O problema é se isso acontecer todos os dias. Aí isso começa a virar um problema. Dormir sempre na hora da oração e nunca fazer ela, aí pode ter algum problema. No entanto, eles ali não conseguiam vigiar, não conseguiam permanecer então em oração. E na hora difícil abandonaram Jesus. Mas Jesus disse para se cumprir as Escrituras. Ou seja, aconteceu conforme já estava previsto. Quando o pastor foi preso, foi morto, então as ovelhas fugiram, foram esparramadas, então se espalharam. Talvez até você lembre de mais algumas coisas negativas aqui que não deveriam acontecer. Mas, como vemos, muitas coisas bonitas aconteceram e que podemos pensar e refletir sobre elas. Talvez essas posturas e atitudes erradas, desvirtuadas, elas também nos trazem muitas lições, muitas construções. E é claro que Deus transforma os males em bênçãos. Podemos pensar naquilo que Judas fez. A traição de Judas foi usada justamente como um instrumento para que se cumprisse também a Escritura. Isso não isenta ele da culpa e do pecado e da gravidade da sua situação. Mas isso mostra que Deus realmente é grande no amor e na graça e age sempre em favor do povo, transformando os males em bênçãos na vida de todos nós. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que nós possamos sempre motivados no amor e na graça do nosso Deus, que nós possamos sempre reconhecendo que Jesus Cristo é Rei e Senhor, que nós possamos sempre louvar a Ele, anunciar a sua grandeza onde estivermos, na igreja, na família, no mundo, com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens. E o fato de sermos frágeis e fracos, como todos esses grandes homens, com as suas histórias registradas nas Escrituras, não quer dizer que não devemos dizer certas coisas ou nos propormos a seguir certas orientações que Deus nos dá na sua palavra. Mas podemos seguir na certeza de que, mesmo ora caindo diante de propósitos, Deus sempre em Cristo, Ele nos salva, Ele nos concede a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Ele é a nossa luz diante das situações adversas. Ele é o amor eterno sobre nós, do qual nós temos motivos sempre para nos alegrar. Quero concluir esta mensagem com as palavras proféticas de Zacarias, que disse ao povo: alegrem-se muito, povo de Sião. Cantem de alegria, porque o seu rei está chegando. Ele vem vitorioso, ou seja, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Sim, ele tem um reinado de paz, que vai aqui por este mundo e se estabelece definitivamente para a eternidade. Ele tem um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que todos, na terra, no céu e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem que Ele é Senhor. E é isso que aconteceu também. Ele redivivo no domingo da Páscoa, Ele desce ao inferno e faz o desfile da vitória, porque Ele é Senhor. Ele domina sobre os céus, a terra, sobre o inferno. Jesus Cristo é Deus e homem. Ele é Rei e Senhor. É o nosso Salvador. É a Ele que nós louvamos e adoramos. E é Ele que nós anunciaremos em todos os dias, para que mais pessoas se alegrem conosco nesses dias e em todos os tempos. Por Jesus, que é Rei e Senhor. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos se assentar. Seguimos com o momento então das ofertas. Durante as mesmas entoaremos o hino que segue.
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, para te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, para te adorar e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aqueles que puderem se coloquem em pé, nós falamos com Deus em oração, conforme segue também na projeção. Senhor Jesus, nosso Salvador, com gratidão e prazer, escutamos sempre de novo a promessa da Tua graça e do Teu perdão. Adoramos-te e louvamos-te por Teu amor e compaixão. Conseguiste salvar-nos da ira de Deus. Tomaste sobre Ti o que nós merecemos. Faze-nos compreender que é a nossa culpa que Tu carregaste. Ó Cristo, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, concede-nos a paz. Não permitas que nos acomodemos em nossa fé e esqueçamos o horror da Tua cruz e o quanto precisamos de Ti. Que lembremos e meditemos diariamente sobre a Tua paixão em verdadeiro arrependimento e sincera fé. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa todos os nossos pecados. Amado Pai, nós oramos por todos os aniversariantes, especialmente dessa semana. Senhor, Tu os bem conhece, sabe do coração e da mente de cada um. Que o Senhor os possa continuar abençoando, preservando na fé, e que eles possam Te louvar dia a dia pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre eles. Nós também oramos, Senhor, pelos idosos desta congregação. Tu bem sabes também as suas lutas, também suas dificuldades já com o avançar dos dias. Que o Senhor os continue guardando e cuidando. Senhor, nós também colocamos diante de Ti os enlutados. Tu que és o grande consolador, que possa consolar o coração desses que estão abatidos, com a esperança e a certeza da ressurreição e de um reencontro no céu. Ajuda-nos a levar também outras pessoas à Tua cruz, chamando-as através de nossa atitude amigável e guiando sua atenção para a Tua bondade e amor. Assim como Tu nos amaste, também nós queremos amar-te. Se ouvimos de pessoas que vivem em solidão e aflição, doença e luto,
Se ficamos sabendo de outros que passam miséria ou sofrimento, injustiça e opressão, faze que sintamos nisso o teu chamado e dá que não fiquemos devendo a resposta. Auxilia-nos igualmente a amar nossos irmãos e perdoar de coração aos que nos ofenderam. Que a teu exemplo sejamos pacientes na tribulação. Ouve-nos quando clamamos a ti em amarguras e tristezas. Conserva a tua igreja para que ela proclame com clareza e verdade a mensagem da cruz. Dá-nos guias espirituais que em teu nome, divino pastor, convidam, admoestam e consolam. Seja a tua morte e ressurreição o nosso conforto em nossa última hora. Concede-nos partir em paz deste mundo, a fim de ressurgirmos com Ele para a vida eterna. Ó Cristo, ouve-nos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhes entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Todos podem se sentar. Queridos irmãos, são bem-vindos à ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que creem nas palavras dado e derramado por vós para perdão dos pecados, que creem na presença real de Jesus, no pão e no vinho, mediante a palavra, trazendo perdão, vida e salvação, e também que estão verdadeiramente arrependidos dos seus pecados. Nós seguimos a distribuição conforme costume da congregação, durante a distribuição também entoando os hinos que serão projetados.
Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei seu corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei. Este é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei seu corpo de Jesus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus o Senhor, é Jesus o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda
graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda a gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Oramos dando graças a Deus em conjunto, como segue. Senhor Deus, estamos por deixar a Tua casa. Obrigado pela orientação e conforto que recebemos. Agradecemos-te por mais esta oportunidade. Ajuda-nos para que o culto iniciado aqui, neste lugar, possa continuar em nossa vida, alegrando-nos por conhecermos Cristo como nosso Salvador, dando testemunho de nossa fé e nos preparando para o dia em que Ele vai voltar. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Todos podem sentar? Nós também chamamos a todos ainda bem-vindos, especialmente aqueles que nos visitam, também aqueles que nos acompanharam pelo Facebook. Nos despedimos. Sigamos firmes com Jesus, na certeza também que nós temos o perdão, a vida e a salvação. Nos despedimos na saída.